E aí, irmãos e irmãs que acompanham o canal do Batatinha Comics. Hoje eu quero dar continuidade à minha programação de histórias de terror para o Halloween. A gente está no mês de outubro e mês de outubro eu gosto de consumir quase que exclusivamente coisas de terror. Eu vejo um filme de terror por dia para o meu desafio de Halloween que eu coloco lá no meu Letterboxd. Não faço nenhum conteúdo com isso ainda, até se vocês quiserem conteúdo sobre terror, sobre filmes, sobre outras coisas, quem sabe deixe aí nos comentários que possa vir a fazer, né, não sei. O nome do canal é Batatinha Comics, mas não quer dizer que eu não possa falar de outras coisas que eu gosto, principalmente filmes de terror, que eu gosto muito, consumo quase todos os dias. No momento, mês de outubro, consumo todos os dias. Mas enfim, isso aqui a gente tá falando de quadrinhos de terror. E o quadrinho de terror que eu quero trazer para vocês hoje é da Marvel. O último que eu trouxe foi da DC, foi o Monstro do Pântano, e agora eu venho trazer Namor: As Profundezas, que é um quadrinho escrito pelo Peter Milligan e desenhado pelo Esad Ribić. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre esse quadrinho aqui, que apesar do título Namor: As Profundezas, essa não é uma história do Namor. Namor quase não aparece aqui. Já vou falar isso agora. Por que eu achei interessante fazer um vídeo sobre esse quadrinho aqui? Primeiro porque eu, antes de ler essa história, eu não tinha nenhum interesse no Namor. Não é um personagem que eu acho interessante ou cativante ou nada disso. Um personagem que eu acho qualquer coisa. Eu até gostei da participação dele no filme do Pantera Negra 2, porque eu gostei daquele ângulo que colocaram em trazer o Namor para uma mitologia da América do Sul, América Central, assim, aquele negócio meio Inca, Maia. Vou estar falando besteira se eu falar qual que é, porque eu não sei. Mas eu gostei daquela mitologia colocada ali no Namor, que normalmente nos quadrinhos não tem, né? Normalmente nos quadrinhos se fala em Atlântida e tal, mas não puxando para aquele lado da mitologia que utilizaram no filme. Eu gostei bastante daquela versão ali. Mas também, mesmo gostando daquela versão, não é algo que eu gostaria de ir atrás de quadrinhos do Namor, nem nada disso. Eu tenho muito quadrinho para ler e não é um personagem que me interessava. Porém, isso aqui me interessou, não como um quadrinho do Namor, mas como um quadrinho de terror. Eu li algumas impressões na internet, eu li no Goodreads, procurei alguns vídeos, e realmente o pessoal falava que isso aqui era uma boa história de terror. E eu tenho que concordar. Depois de ter lido isso aqui, eu vou botar como missão para mim recomendar para as pessoas lerem essa história aqui. Todo mundo que gosta de terror tem que ler essa história aqui. Esquece o Namor. Ele praticamente não aparece aqui. Ele aparece na última edição de 5. E a história, na verdade, é sobre um professor, um homem da ciência. Isso aqui se passa no que eu imagino ser uma versão alternativa dos anos 60, 50, por aí. E esse professor, ele é especialista em desmistificar mitos. Ou seja, começa a história com ele desmistificando o mito do pé grande. Ele mostra que as pegadas que foram encontradas lá no Himalaia, ele está estudando lá as pegadas e tudo mais, ele está estudando indícios, avistamentos e tal. Ele mostra que aquilo ali, na verdade, se tratava de avistamentos de um urso e pegadas de um urso. Tudo bem. Aí ele é contactado por um grupo de engravatados que contratam ele para ir buscar uma outra pessoa, um outro professor que está desaparecido depois de ter mergulhado submarino na Fossa das Marianas em busca da Atlântida, a mítica Atlântida. Acontece que ele vai para lá com um grupo de marinheiros, né, dentro de um submarino. Ele já vai na cabeça com a informação na cabeça de que a Atlântida não existe. Os marinheiros, eles têm bastante medo do Namor, eles falam de Namor como se fosse uma lenda. Existe a lenda do príncipe submarino, Namor, que protege a Atlântida, que mata todo mundo que chega perto e tudo mais. E ele bota na cabeça, não, isso não existe, eu não quero ouvir falar não quero ouvir nenhum de vocês falar sobre Namor, sobre Atlântida, porque essas coisas não existem. A gente está aqui para descobrir o que aconteceu com o professor que mergulhou aqui. Provavelmente o submarino, aconteceu aquilo que aconteceu há pouco tempo aí, o submarino perdeu pressão e tudo mais, enfim, ele dá algumas teorias de que o cara provavelmente está morto, acabou o oxigênio, esse tipo de coisa. Mas ao longo da história, um dos marinheiros fala para ele, olha, tu nunca fez isso, uma expedição ao fundo do mar, a Fossa das Marianas é o lugar mais profundo que o ser humano já foi, e a gente fica meio lelé da cuca lá embaixo, é muito escuro,
a gente começa a imaginar coisas, o mar prega peças e tudo mais, e um homem começa a perder a sua razão lá embaixo. E o cara, não, eu sou cientista, eu sou foda, não vai acontecer isso comigo, eu sou cético, essas coisas não existem. E ele começa a ficar biruta. Ele começa a ver coisas no escuro, começa a ver coisas fora do submarino, começa a escutar coisas, as pessoas ali, os outros marinheiros começam a falar abobrinha, que viram o Namor, ou que o Namor vai matar eles, ou que toda a outra tripulação foi morta pelo Namor. Mas ele vai empurrando isso como algo da cabeça dele, no sentido de eu tô aqui embaixo, tá muito escuro, não sou acostumado a vir aqui, estamos aqui sozinhos, do lado de fora só tem a morte, porque se acontecer alguma coisa com o submarino, eles morrem na hora, e aí ele diz que aquilo ali é coisa da cabeça dele. Acontece que eles chegam na Fossa das Marianas, e lá tem uma estação de pesquisa, onde eles vão fazer um checkpoint antes de procurar o submarino desaparecido que está ainda abaixo dessa estação. E lá eles encontram todo mundo morto. Tem 7 pessoas que trabalhavam nessa estação e todas elas estão mortas. E é ali que a coisa começa a despirocar total. Aí o que essa história se torna quando eles chegam lá? É basicamente o primeiro filme do Alien, trocando a Nostromo, que é a nave lá onde se passa a história do Alien, com a Ellen Ripley, o Dallas, aquele pessoal todo, trocando aquilo lá pelo submarino e a estação submarina na Fossa das Marianas. Então é basicamente o Alien, trocando o Alien também pelo Namor. É sinistro, é uma história muito, muito foda, o Peter Milligan tá afiadíssimo aqui, os desenhos do Esad Ribić nem se fala, são desenhos pintados, assim, num estilo que ele fez naquela história do Thor, chamada Loki. É bem parecido com aquilo. E também lembra bastante uma outra história, que é até tem uma imagem aqui que me lembrou bastante, uma das capas, que é o Enigma de Outro Mundo, The Thing. Então, é basicamente isso, é uma mistura do primeiro filme do Alien com o Enigma de Outro Mundo. Então, se você curte alguma dessas histórias, pode ler isso aqui sem medo, que vai ter uma história de terror nesse mesmo estilo. Deixa eu ver se eu acho aqui Aqui, ó. Essa capa aqui me lembrou bastante o Enigma de Outro Mundo. Com os homens com as armas. Na verdade, eles não têm armas, né? Eles têm arpões de pesca, porque isso aqui não é um submarino de pesquisa, não é um submarino de guerra nem nada. Aqui é uma das pessoas mortas que eles encontram. As breves cenas em que o Namor aparece são fenomenais, desenho incrível, ele não dá uma palavra, ele é realmente como o xenomorfo do filme do Alien, caçando olha só essa arte. Caçando os tripulantes desse submarino. Eu não vou mostrar mais arte do Namor aqui, porque eu não quero estragar as poucas aparições dele, mas vou mostrar aqui atrás, ó. Aqui atrás tem uma aparição do Namor. E é isso, na verdade. É uma história de psicose. É uma história... Lembra também, apesar de aquela história se passar no espaço, também lembra bastante o Enigma do Horizonte. Isso, o Enigma do Horizonte, com Sam Neill. Filmes em que personagens estão numa localização isolada e começam a desconfiar um dos outros, e começam a desconfiar da própria cabeça, e são caçados um a um. Enfim, me lembrou muito isso. Então essa história aqui, Namor as Profundezas, esqueça que se trata de Namor, não precisava nem se passar no universo Marvel, essa HQ aqui, ela foi lançada há pouco tempo, naquele selo Essenciais, que tem uma faixinha aqui em cima, e vale muito a pena ler se você gosta de terror. Não é nem se gosta de Marvel, não é nem se gosta de Namor, é se você gosta de terror, ou dos autores, Peter Milligan e Esad Ribić. O trabalho deles aqui tá incrível, realmente gostei demais, não tenho nada a reclamar dessa HQ aqui. Inclusive, eu tinha lido ela para me desfazer depois. Pensei, vou ler, vou gravar um vídeo, vou levar num sebo. Mas eu não vou levar não, porque é uma história muito boa, um terror muito legal, muito bem escrito, uma história ágil, não enrola. Você tem a sensação de ter assistido um filme desses que eu falei, né? A próxima vez que eu for assistir
Enigma de Outro Mundo e Alien 1, eu posso emendar com Namoro às Profundezas, que eu vou estar ali no mesmo gênero. Vale muito a pena. E esse é o quadrinho da Marvel de terror que eu queria trazer hoje. Vai ter outro vídeo aí depois, não sei quando, mas eu vou continuar fazendo com mais histórias de terror. Vou fugir um pouco de Marvel e DC também, eu tenho outras histórias de terror aqui que eu quero falar. Vai ter mais vídeo do Hellboy durante esse mês de outubro de Halloween aí, porque eu acho que tem tudo a ver, né? E é isso, se você curtiu, deixa um comentário aí, deixa um curtir, se não é inscrito ainda, se inscreve. Se já leu isso aqui, me diz aí o que você achou, e se não leu, me diz se eu mudei a sua opinião sobre Namoro às Profundezas ou não. Se quiser saber alguma coisa a mais aí que eu não comentei, pode perguntar aí pra mim também, que eu respondo. Até a próxima.